Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Mais um dia glorificando o nome do Senhor, mais um dia na presença, mais um dia com a oportunidade de fazer algo novo, né? De buscar o novo de Deus, buscar mais da sua presença. Então, que vocês sejam tocados pela palavra viva que o Senhor nos trouxe hoje. É assim como eu fui. E veio lá de Isaías 41. Já abram a Bíblia de vocês, Isaías 41, para que vocês estejam tocados também por essa palavra. E é uma promessa, né? Deus promete salvar o povo de Israel. E essa promessa, né, se cumpriu através da vida de um homem, Ciro, né? Que foi quem o Senhor usou, era o rei da Pérsia, e o Senhor assim o usou, né? O Espírito de Deus veio sobre ele, para que ele fosse tocado, né? Lá em 2 Crônicas, creio que 36, vocês podem ver lá nos últimos versos, onde fala sobre um pouco, né? De Deus, né? Usando Ciro, né? Que a palavra do Senhor, né? Do Deus dos céus, veio até ele, né? Isso foi profetizado pelo profeta Jeremias, e que Ciro teria que fazer um decreto onde todos os outros reis ficassem, né, acatassem esse decreto, que seria construído o templo, e todos que fossem, né, de Israel seriam, né, teriam que vir para a construção desse templo, teriam que voltar para Jerusalém, né? E foi essa promessa que se cumpriu, que o povo sairia desse cativeiro, né, que durou aí 70 anos, né? Quando Nabucodonosor, né, levou o povo cativo. E aí veio, a gente vê as demais histórias, né, de quem o Senhor, né, as pessoas que voltaram desse cativeiro, a gente vê, né, aí depois dá a sequência lá em Esdras, aí tem Neemias, Zorobabel, Mardoqueu, acho que sim, né? Então, assim, todos que da parte das autoridades que voltaram junto com o povo para a construção do templo. E aí vocês vão ver depois, mas aqui em Isaías, né, vamos focar nisso aqui, que é a promessa que o Senhor já trazia aqui, que ia levantar um homem, né? Ia levantar um homem, esse homem era Ciro. Vejam só. Calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos renovem as suas forças, que se aproximem e então falem, vamos nos reunir para o julgamento. Aqui Deus fala, convocando, né, as nações. Ele diz, calem-se, né? Calem-se, porque Ele é quem está dirigindo, né? Ele é quem está no controle. Então, quando ele dá aquela ordem, calem-se diante de mim, ó ilhas, é porque ele é o Todo-Poderoso, é soberano e ele que tem o poder e a autoridade para mandar em todas as coisas. Calem-se diante de mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças, que se aproximem então e falem, vamos nos reunir para o julgamento. O Senhor é quem está no controle de tudo. Ele que manda em tudo, Ele que protege, que está segurando, né? Que está com seus anjos ao nosso redor. O Senhor, Ele que é soberano. Então, quando Ele quer proteger, quando Ele quer trazer de volta, Ele traz de onde tiver, porque a ordem é dEle, a ordem vem dEle, né? Versículo 2, quem fez surgir no Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? É aquele, já fala, né? Quem fez surgir do Oriente, né? Então, a gente vê que ele já trata aqui, né, de um homem, né? De uma pessoa que ele fez surgir do Oriente para que trouxesse a vitória para o povo de Israel. Quem lhe entrega as nações, né? Ele ia entregar todas as nações, né? Nas mãos dele. Quem lhe entrega as nações e faz com que os reis se submetam a ele, como eu falei, né? Todos os outros reis teriam que aceitar, acatar o decreto, porque foi Deus que ordenou. A ordem veio, né, do general, né, do rei dos reis, né? Então, quem lhe entrega as nações e faz com que os reis se submetam a ele,
com a sua espada, ele os transforma em pó, e com o seu arco em palha que o vento dispersa. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho em que ele nunca havia passado. Quem fez e executou tudo isso? Aqui é uma pergunta. Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Aqui é uma mensagem de consolo, né? Uma mensagem de consolo para o povo. Que ele citou, né? Que ele traria do Oriente. Então ele está consolando o povo. Quem vai fazer isso sou eu. Eu vou levantar uma pessoa do Oriente para resgatar vocês, para salvar vocês. Eu, que antes de tudo existir, eu já existia. Sou eu que vou fazer isso. Não é ninguém, não, sou eu. Aquele quer dizer isso, né? E aí vem: os países do mar viram isto e temeram. Os confins da terra tremeram. Eles se aproximaram e vieram. Um ajuda o outro e diz a seu próximo: seja forte. O artifício anima o ourives, e o que trabalha com o martelo encoraja o que bate na bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita. Então fixam tudo com pregos para que não os auxilie. Essa parte aqui do versículo 6 ao 7, o Senhor se refere aos deuses. Né? Por isso que aqui no versículo 3 e 4, o Senhor mostra: olha, quem vai fazer isso sou eu. Não é os deuses de vocês que vai fazer isso, não. Né? Aqui ele mostra com clareza, no 6 e no 7, que eles se referem, né, aos deuses, que eles estavam confiantes, era nos deuses de madeira lá que eles estavam fazendo, né? Eles fazem. Então fixam tudo com pregos para que não os oscile, né? E eles estão confiantes o quê? Um encorajando o outro, né? Um ajuda o outro e diz a seu próximo: seja forte, né? Anime o Orivos. E o que trabalha com martelo encoraja o que bate na bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita, né? E ali eles fazendo, né? Os que constroem os deuses, né? E confia neles. Mas anteriormente a gente vê que o Senhor diz: olha, quem vai fazer sou eu. Eu que vou fazer, eu que vou resgatar vocês, eu que vou tirar vocês daí. E não, né, deuses feitos por mãos humanas. Aí no versículo 8 diz: mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Ele trata, né, o seu povo com um carinho tão grande, né? Como amigo ele fala: mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, povo escolhido de Deus, você, descendente de Abraão, meu amigo. Todos nós desejamos ser amigos de Deus, amigos íntimos. Como é bom ter Ele como amigo, sabe? Com um amigo a gente conversa sem muitas delongas, a gente conversa assim, com aquela afinidade, né? Conta tudo de forma tão íntima, e assim somos nós. Confesso a vocês que a minha intimidade com o Senhor é tão assim, sabe? Fora, assim, sabe? Não tem como explicar, não. Ao ponto de eu estar orando, às vezes eu me distraio com alguma coisa. Aí vai, perdão, Senhor, desculpa aí, Senhor. É desse jeito o nosso nível de amizade. Perdão aí, Senhor, que eu estou aqui conversando com o Senhor e já me vem outras coisas, sabe, da mente. É nesse nível. É no nível que coisas assim, sabe? É uma amizade íntima. E é isso que o Senhor quer para vocês. É uma amizade íntima. E em Cristo, né? Em Cristo, nós somos a família de Deus. Através da aliança que Ele fez conosco, né? Através de Cristo. A aliança que nos foi dada. Então, nós somos família dele, nós temos que ser íntimos dele. Versículo 9. Você é a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse: você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. O Senhor, como ele fala aqui, eu chamei dos seus cantos mais remotos, mais distantes, a quem eu disse: você é meu servo. Então, assim, você que está distante do Senhor, não importa onde você esteja, às vezes você está em uma família que não conhece a Deus, né?
foi criado de forma tão distante do Senhor, que não conheceu, mas o Senhor, Ele perdoa a nossa ignorância, o nosso tempo de, sabe, de não conhecê-lo. Ele que nos criou, Ele que nos conhece, Ele sabe o porquê que nós não conhecemos a Ele ainda. E Ele diz que nós, né, que trará de volta. Não importa quão distante você esteja, Ele lhe trará de volta. Não importa se você está aí tão, sabe, dispersa, vivendo no seu mundo, agradando, né, ao mundo. E para você já está bom, né? Mas a promessa é que ficará ainda melhor, porque o Senhor vai lhe trazer de volta. Porque Ele lhe escolheu, né? A palavra dele diz, né, que antes de nascermos, Ele já nos conhecia. Na verdade, antes de nos formarmos, Ele já nos conhecia. Antes de nascermos, Ele já tinha nos escolhido. Então você é dele, não importa se você vá muito distante, não. Às vezes você está tão distante que a gente acha, não. É aquele mais improvável que o Senhor vai trazer de volta. Aquele que você, não, aquele ali não, aquele ali de jeito nenhum. É justamente esse que o Senhor vai trazer de volta, porque é um escolhido dele. O mais improvável, né? Olha eu aqui, olha, exemplo vivo. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Pense, né, nós como pais, nós seguramos a mão dos nossos filhos e eles se sentem o quê? Seguros, né? Porque nós estamos conduzindo, estamos segurando. E assim é Deus, Ele quer nos segurar pela mão direita para nos dar força, para nos dar coragem, para nos conduzir os caminhos que devemos andar. Segurando aqui, ó, filho, é por aqui, filho, é por aqui. É assim que Deus quer fazer conosco, tá? Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor. Os que fazem guerra contra você. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Aqui ele, né, não tenha medo, porque eu ajudarei. É as promessas do Senhor, né, que seria cumprida através de Ciro, né? Não tenha medo. Ele está segurando na sua mão, porque ele já está mandando aí, ele já preparou a pessoa que vai lhe salvar, que vai lhe tirar do cativeiro. Tá? Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu ajudarei, diz o Senhor. O seu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de você um debulhador de cereais, cortante e novo, armado de lâminas duplas. Você trilhará e esmagará os montes e reduzirá as colinas a palha. Você os jogará para cima com a pá, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Quando ele diz no início do versículo 14 aqui, o povozinho de Israel, ó vermezinho, ele dá a intenção, né? Ele quer nos mostrar que nós somos pequenos demais, sabe? Não é uma forma, é uma forma até carinhosa de se falar, né? Ô povozinho de Israel, diminuindo, vocês são tão pequenos, né? Eu que vou tirar vocês, eu sou grande, eu que sou soberano e eu posso fazer isso, né? Então, ele vai resgatar o seu povo, né? E você trilhará e esmagará os montes e reduzirá as colinas a palha. Você os jogará para cima como a pá, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Né? Eles reconheceriam, eles saberiam que eles têm um Deus e que o Deus, né, que o nosso Deus não deixa os seus perecer, não deixa os seus, né, ali em sofrimento, não. Ele vai resgatar, no tempo certo ele vai resgatar. Né? Só confie no Senhor. Né? Vocês são pequenos, eu posso fazer isso por vocês, né? Porque eu sou soberano. Então ele aqui, quando ele fala no final do 14, né, sobre o Redentor, né, isso nós temos um Redentor que foi Cristo, né, que nos libertou e nos resgatou.
Versículo 17. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressequida de sede, mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Ai, gente, às vezes as coisas podem parecer estar difíceis, né? Tá difíceis. E quando ele fala aqui, ele fala de uma necessidade, né? De momentos difíceis. E ele fala aqui que não importa o quão difícil esteja, ele vai te resgatar, ele vai, né, colocar águas, né? Ele diz aqui, necessitados buscam águas, né? A dificuldade que o povo estava enfrentando, mas a promessa do Senhor é que haveria mananciais, né? Mesmo que eles estivessem passando por aquilo ali, duraria por né? Acabaria já, né? Porque já tem a promessa ali. Então tudo se faria novo, o Senhor vai fazer, né, brotar vida onde estava em meio deserto. Ele vai fazer com que haja vida. Abrirei rios no alto dos montes. Mesmo que estejam vivendo em tempos de escassez, né, de muitas necessidades, mas lembre-se das promessas que ele nos deu. Né? E quando ele diz aqui, mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel. O Senhor, ele está ciente de tudo, o Senhor, ele está ouvindo, ele está vendo. Às vezes ele fica em silêncio, mas não quer dizer que ele não esteja trabalhando, não. Ele está trabalhando. Né? Ele está trabalhando a favor dos seus filhos, ele vai resgatar vocês no momento certo. Às vezes você está passando por um momento de dificuldade, né? Mas o Senhor está vendo tudo isso. E no momento certo ele vai estender a mão para lhe resgatar. Ele sabe os nossos limites. Ele sabe que somos dependentes dele. Então não tenha medo, tá? Não tenha medo, porque o Senhor, ele está ouvindo tudo. Não pense que ele não está ouvindo, não. Tá? Ele está ouvindo tudo. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, sabe? Ele é onipotente, só ele pode fazer. Então não se preocupe, que ele está ouvindo. O Senhor desafia os deuses. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas razões, diz o rei de Jacó. Aproxime-se e anuncie-nos as coisas que hão de acontecer. Conte-nos as profecias anteriores, para que as examinaremos e saibamos se elas se cumpriram, ou fale-nos a respeito das coisas futuras. Aqui ele está desafiando realmente os deuses, né? Anuncie-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que vocês são deuses. Faça alguma coisa, seja boa, seja má, para que fiquemos com medo e juntamente o veremos. Juntamente o veremos. Eis que vocês são menos do que nada, e menos do que nada é o que vocês fazem. Abominável é quem os escolhe. Ai, gente, o Senhor aqui está se referindo aos deuses, às esculturas, né? Ele diz que ele reduz, né? Vocês são menos que nada. Se nada para a gente já é nada, você imagina o Senhor dizendo que são menos que nada. E aqui ele põe à prova, ele diz, faça algo que seja bom, que seja ruim, anuncie algo que aconteceu ou que vai acontecer, mostre o que vocês têm feito. Né? Aqui o Senhor, ele desafia. Né? Se vocês são deuses, mostra aí o que vocês têm feito, pelo menos anunciam as profecias, o que vai acontecer, para que se cumpra e que a gente possa ver que vocês são realmente deuses, que vocês fazem. Né? Aqui ele desafia. E aí depois no final ele diz, vocês são menos que nada. É como se ele, né, mostrando aqui, né, ao povo que está procurando no lugar errado, né? Do norte suscitei um homem. Aqui ele já fala, né, da promessa. E ele vem desde o oriente, onde nasce o sol. Ele invocará o meu nome, pisará os governantes como se fossem lama, como o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, a fim de que o possamos saber? Né? Nenhum daqueles deuses anunciou isso, não. Quem anunciou isso foi o povo de Deus. Foi Jeremias que anunciou isso, né? Que aqui ele faz a pergunta, quem anunciou isso desde o princípio, a fim de que o possamos saber, né? Então foi o Filho de Deus, através do Espírito de Deus que habitava em Jeremias, né?
que já foi profetizando ali. Quem falou disso antecipadamente para que digamos, é isso mesmo, né? Porque depois tudo se cumpriu, tá vendo aí? Veio a mando dele. Mas não foi os deuses de escultura que eles tinham feito, não, que anunciou, não, né? Mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda quem tivesse ouvido qualquer palavra da parte de vocês, né? Não houve nenhum. Eu sou o que primeiro disse a Sião, ou seja, veio dele, ele que anuncia essas coisas. E depois a gente vê que tudo se cumpre, porque veio, né? Veio de um ser maior, né? Ei-los aí, e a Jerusalém, dou um mensageiro de boas novas, né? Quando ele envia os mensageiros dele para proclamar, né, as promessas dele. Quando eu olho, não há ninguém entre eles, não há nenhum conselheiro a quem eu pergunte e me responda: eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição são vento e vácuo. As suas imagens de fundição são vento e vácuo. Não tinha ninguém que pudesse anunciar, não. Aqueles deuses lá que eles faziam, não podia anunciar coisa alguma. O Senhor é quem levantaria os dele e anunciaria, e se cumpriu, né? Ninguém é digno de anunciar a tua palavra com mais perfeição, né, do que as próprias escrituras, do que as próprias palavras de Deus, né? É o nosso auxílio através do Espírito Santo que nos faz entender, né? Do mesmo jeito que eu estou aqui explicando para vocês, é o Espírito Santo que atua em mim para que eu possa compreender, e vocês que estão do outro lado, é o Espírito Santo que vai soprar no ouvido de vocês, dando discernimento para vocês entenderem essas palavras também, né? Então, ele diz: eu sou o primeiro, né? Só ele que pode anunciar tal coisas. Só ele que pode anunciar toda a sua escritura. Porque toda a escritura é inspirada por Deus, né? Para que a gente possa ter acesso a tudo isso, né? E ter direção enquanto estamos aqui. Então é isso, que a palavra flua bastante como rios de água viva. Deus abençoe a vida de vocês infinitamente mais, viu? Que a palavra possa penetrar fortemente aí, tá? Deus abençoe. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.